Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa Pública. E no programa de hoje, ele, o titular, o camisa 10 da coluna Economês do jornal Boas Novas Brasil, o economista Gilberto Braga. Gilberto, muito obrigado por nos receber mais uma vez, falando daquelas dicas para você economizar em 2018. Gilberto, para a gente começar, o período de férias é um período que a gente escolhe para poder passear com toda a família, né? Curtir, mas a gente sabe que a crise ainda está aí, né, Gilberto? Como curtir a vida com a família gastando pouco? Olha, Tiago, essa época do ano é uma época muito especial, porque é um momento em que principalmente a garotada está de férias. E isso demanda, do ponto de vista de atenção, um cuidado. É preciso ter programação, é preciso ter, de alguma maneira, o que fazer com as crianças, e isso tradicionalmente implica em gastar mais. A criança, durante o ano, tem uma rotina de ir à escola, fazer suas atividades extra-classe, às vezes pratica algum tipo de atividade esportiva, então ela tem já um mapeamento, né, todos os dias da semana, uma atividade regular onde ela ocupa o seu tempo, ou até mesmo para as brincadeiras com os amigos, onde mora, na praça, no condomínio. Nesse período de férias, não. Nesse período de férias você tem um momento especial, que é um momento em que, por não ter escola e também muitas atividades extra-classe entram em recesso, você tem que ter uma programação para lidar com a criançada. E também é um período que coincide com as férias de muitos pais. O verão, até por ser uma temporada em que faz mais calor, as pessoas estão mais dispostas a saírem de casa, isso demanda uma programação. Então é época, muita gente que pode viagem, muita gente, por tirar férias, está com dinheiro, ou seja, recebeu em dezembro o 13º salário, tira férias, antecipa o salário, já pega às vezes 50% do 13º do ano seguinte, já pega aquela gratificação de 1/3 de férias. E às vezes esse excesso de recursos que entra no início, quando a pessoa entra no período de gozo, ele faz falta depois, porque o deslocamento do financeiro faz com que a pessoa só vá receber o salário integral, às vezes 2 meses depois, quando retorna ao trabalho. Então é preciso fazer um planejamento. Então este período é um período que nós temos aí as contas do Natal. Eu não sei como é que foi o seu Natal, espero que tenha sido pelo menos em paz, mas do ponto de vista financeiro, já está chegando o cartão de crédito. E junto com a fatura do cartão de crédito, chega esses gastos extras de férias. Vai viajar, vai para o cinema, vai comprar alguma coisa que precisa para casa, então isso tudo precisa ser listado, colocado numa planilha. E junto com isso, além das despesas normais, tem as tradicionais despesas de início de ano. Então tem o IPVA, que é o licenciamento do carro das pessoas, você tem o material escolar, né, que as crianças daqui a pouco, em fevereiro ou meados de março, estão voltando às aulas, dependendo da região do Brasil. E temos ainda o IPTU, que é aquele imposto de quem paga aluguel ou é dono de casa, que é pago para a prefeitura. E tanto o IPVA quanto o IPTU, dependendo da região, do estado onde você mora e da cidade, os governos, tanto estadual quanto municipal, eles oferecem a possibilidade de uma quitação antecipada com desconto. Então é preciso fazer a conta desse desconto, qual é o percentual. Não é igual no Brasil inteiro, cada local tem uma regra diferente, mas quando a gente observa que a inflação anualizada está baixa, está abaixo de 3% e que a poupança aí rende em torno de 6 a 7% ao mês, é preciso fazer uma análise se é mais vantagem, por exemplo, deixar o dinheiro na poupança e ir pagando parcelado IPTU e IPVA, ou se é mais interessante, financeiramente falando, você usar o dinheiro que está hoje sobrando e quitar de uma vez só
o IPVA e o IPTU e se livrar dessa prestação nos próximos meses. Gilberto, para quem tem filho na escola, essa também é a época de comprar material escolar. Como conseguir um bom preço? Olha, isso é uma ciência nova, porque na verdade a sensação comum de todos nós é sempre buscar o menor preço. Mas nem sempre você saindo na busca do menor preço se paga menos, porque isso pode parecer uma contradição, mas não é. Atualmente a gente tem ferramentas como o computador, onde você pode pesquisar os preços, tem muita venda pela internet, online, então dependendo de como é a lista escolar que você precisa comprar, antes de sair fatiando a lista e comprando sempre no preço menor, observa se concentrar boa parte dessa lista num único local, seja na internet, seja numa loja física, você não obtém uma condição financeira mais vantajosa. Normalmente, as lojas virtuais e físicas, a partir de determinados valores mais elevados, elas não apenas conseguem desconto, como elas conseguem um parcelamento no cartão de crédito em uma quantidade maior de parcelas de vezes e também sem a incidência de juros. Então, às vezes, você compra um lápis aqui, uma borracha ali, um caderno a colar, gasta muito tempo, muita sola de sapato, passa muito calor debaixo desse sol escaldante do verão e nem sempre isso resulta em gastar menos. Lógico que às vezes é até prazeroso, né? As pessoas eventualmente até gostam de fazer isso, mas é importante você também prestar atenção se concentrando tudo não é mais interessante. Por quê? Alguns itens da lista escolar, e um dos mais caros são os livros didáticos, eles são praticamente tabelados. Hoje existem as editoras, essas editoras, quando elas são escolhidas, o livro que elas publicam é adotado nas séries das escolas, esse livro praticamente, a variação se houver de um local para outro, é uma variação de frete, uma variação praticamente imaterial ou irrelevante no valor final das suas compras. Portanto, não vai ser o preço do livro escolar que tende a fazer a diferença na forma de comprar e escolher o pagamento, mas sim em todos os outros itens, né? A mochila, os itens necessários para você estudar, e que isso aí tem também uma outra questão, que é se você envolve a criança ou não. Quando você envolve o aluno, e esse aluno, quanto menor idade tem, ele tende a ser mais, eu diria assim, querer prevalecer o seu gosto. Então, quando você vai para uma loja ou navega na internet olhando o material escolar, ele tende a escolher os super-heróis, os temas que estão mais em moda, e normalmente esses cadernos e materiais que são personalizados de forma temática, eles tendem a custar mais caros do que os outros materiais, às vezes até de mesma ou qualidade superior, mas que não espelham os modismos que atualmente prevalecem. Então isso é uma questão que precisa ser negociada entre pais e filhos, entre relação custo-benefício, e quem leva o filho para a loja física, você sabe que em algum momento você vai, digamos assim, fraquejar, porque a criança diz, eu quero aquilo, eu quero esse super-herói, eu quero esse tema, e aí o pai, a mãe, o responsável vai dizendo não, não, não. Mas na quinta vez ele escolhe um item, às vezes mais baratinho, personalizado, então só esse aqui para você parar de pedir. E ali começa, digamos assim, a ceder, e daqui a pouco você tem uma lista de material que mescla as coisas, e sempre que você compra um desses itens é preciso observar e ter consciência de que certamente vai pagar mais caro onde quer que você esteja comprando. IPTU e IPVA também são gastos típicos de início de ano. É melhor pagar esses tributos à vista ou a prazo? Olha, IPTU e IPVA tem uma ciência, né? A primeira coisa que você tem que imaginar é que as pessoas fazem uma conta sem levar em conta o prazo. Então, tradicionalmente, o desconto do IPVA é maior do que o desconto do que o do IPTU. Por quê? Porque, embora em termos de percentual o desconto do IPVA seja menor do que do IPTU, a quantidade de parcelas que predomina no Brasil
é de dividir em até 3 vezes o valor do IPVA, que é o imposto do carro. Então, na verdade, quando você troca parcelar o à vista em 3 vezes sem juros, ou pagar de uma vez só, com 3, 4, 5, 6, 7% de desconto, dependendo do seu estado, vale muito mais a pena do que você simplesmente ficar parcelando. Eu explico. A inflação anual é baixa, mas o rendimento da poupança é de 6, 7% ao ano. Então, se você deixar o seu dinheiro depositado na caderneta no banco, você vai ter que esperar 12 meses para ganhar 6, 7%. Se você paga o IPVA à vista e ganha um desconto de 4, 5, 6, 7%, você está ganhando antecipadamente um ano em um mês. Então, na prática, você está trocando um rendimento que você teria que esperar 12 meses para obter ao fazer a operação à vista. Então, é mais interessante você quitar à vista se o dinheiro estiver sobrando. Se o dinheiro não estiver sobrando, lógico que você vai partir para o parcelamento. O IPTU normalmente é um carnê na maioria dos municípios, pelo menos dos grandes municípios. Você também consegue baixar a planilha e a guia para pagamento através da internet, e eles tradicionalmente dão um parcelamento em 10 vezes. Então, até por ser às vezes um valor bastante pesado, puxado no orçamento, muita gente paga de maneira parcelada. No aluguel é mais comum que o proprietário insira dentro do valor da prestação do aluguel mensal a faixa do IPTU, ou seja, aquela fração do IPTU durante 10 meses. Na prática, quem aluga paga sempre 12, porque paga 10 meses de IPTU, depois paga 2 parcelas de 13º lá do condomínio, então no final o valor fica quase que sempre parecido, né? Todo mês ele varia muito pouco. E aí também é uma opção que é menos interessante que do IPVA, mas você tem que verificar qual é o desconto na sua cidade para ver se vale a pena, sempre utilizando como comparação o rendimento anualizado da caderneta de poupança. Ainda tem muita gente que consegue economizar no país, como por exemplo, guardando o 13º. Investir essa grana é sempre especial, né? Olha, fazer poupança, seja na própria caderneta ou em outras formas de aplicação financeira, guardar dinheiro é sempre muito importante. Você tem que guardar dinheiro porque ter uma reserva financeira é fundamental para os momentos de emergência, para os momentos de crise. De repente você tem uma batida no carro, uma quebra de um eletrodoméstico, alguém que fica doente que precisa de comprar um remédio mais caro e o plano de saúde não cobre. Então essas questões são questões que exigem você ter uma reserva financeira para essas situações não programadas e que fogem à rotina do dia a dia. O pagamento do 13º é um momento especial porque é um dinheiro extra e que, embora, óbvio, você tenha o direito e até mereça usar para comprar presente, fazer uma coisa extra, é importante não detoná-lo todo, ou seja, coloca um pouquinho em alguma forma financeira de poupança, e a mais comum é a caderneta de poupança, porque é aquela que você aplica sem precisar ir no banco. Muitas cadernetas já estão vinculadas às contas correntes. Se não for o seu caso, é só ligar para o gerente ou entrar no aplicativo do banco na internet, fazer a opção. Então não tem que assinar contrato, não tem que falar com o gerente, não tem nada muito especial. Você normalmente consegue fazer isso de maneira individual numa máquina de autosserviço, que são aquelas máquinas que ficam em shopping center ou na entrada das agências bancárias, ou se você tiver esse acesso através do seu celular ou através de um computador com acesso à internet, entrando no Internet Bank, ou seja, no banco pelo computador daquele que você tem conta corrente. Fora isso, para dinheiro do 13º, que não é um dinheiro que você vai aplicar por anos, além da caderneta de poupança, existe a possibilidade de você investir no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é do governo, portanto, tem todas as garantias
que a caderneta de poupança também tem, né? Com a diferença que aqui você precisa ter um procedimento operacional um pouco mais trabalhoso. Então você tem que entrar dentro do site do Tesouro Direto através da internet. Lá tem filminhos, tem orientações de como funciona, quais são os tipos de aplicação e você vai precisar de uma ajuda, ainda que virtual, ou seja, pelo próprio computador, de uma corretora de seguros que vai te cobrar uma taxa para fazer essa aplicação. Mas você pode resgatar a partir de R$50 ou de R$30, você pode investir e rende mais do que a caderneta de poupança, mas dá um pouquinho mais de trabalho para você aplicar e resgatar. O desemprego atingiu mais de 13 milhões de pessoas em 2017. Você acredita que esse número absurdo vai diminuir em 2018? Olha, o ano de 2018 ele é um ano muito especial. Ele é um ano mais positivo, tende a ter um comportamento na economia melhor do que 2017, mas é um ano também de muita expectativa, porque é um ano que nós teremos eleições presidenciais. Então hoje a gente pode dizer que a economia está favorável, ou seja, os indicadores são positivos, as expectativas para 2018 são sempre melhores do que o que foi a realidade do ano de 2017, que embora ainda falte completar a apuração para a gente ter os números finais, mas é possível a gente dizer que estamos fechando em 2017 bem e teremos um 2018 muito melhor. Nada para festejar, nada para soltar fogos e sair fazendo festa, mas na verdade é preciso ficar atento ao jogo eleitoral, né? Temos um governo envolvido em denúncias, existe uma série de questões envolvendo políticos, a Lava Jato, uma série de políticos presos, e isso cria, se por um lado, uma certa imprevisibilidade neste momento, se Luiz Inácio Lula da Silva vai poder concorrer ou não em outubro, se teremos outros candidatos, e hoje, de uma certa maneira, os economistas trabalham com a possibilidade de que o ex-presidente Lula tenha confirmado a sua inelegibilidade, ou seja, ele não poderá concorrer nas eleições de outubro de 2018. Então isso cria um cenário de indefinição, abrindo muita chance para novos candidatos, que vai desde um extremo de Jair Bolsonaro até no outro extremo Marina Silva. Num certo sentido, apesar de matrizes ideológicas diferentes, para o mercado financeiro isso hoje não assusta, ou seja, não existe um candidato que venha mudar a ordem natural do capitalismo brasileiro. Ao contrário, hoje o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda atuais, Ilan Goldfarb e Henrique Meirelles, são tidos como fiéis, como avalista desse processo de transição econômica, e talvez o grande feito do governo Michel Temer tenha sido exatamente as melhoras na economia. Especificamente falando do desemprego, Natal desse ano de 2017 já registra um número recorde de contratações temporárias. Boa parte dessas contratações temporárias deverão se converter em efetivação, ou seja, as pessoas que trabalharam poderão ter a sua carteira assinada e se tornarem funcionários permanentes. De cada 4 temporários, 1 se torna permanente. Isso é muito bom para a economia. Os indicadores começaram já ligeiramente a cair de desemprego, que significa dizer que a geração de novas vagas é positiva, embora a qualidade dessas vagas não seja a melhor. Muitos desses empregos são empregos temporários, sem carteira assinada, e que dependem muito dessa confirmação da melhora do ambiente econômico, e também talvez dependa de se conhecer quem serão os candidatos reais com chances de chegarem à presidência da República, quais são as propostas desses candidatos e o que eles irão implementar nas finanças do país a partir de 1º de janeiro de 2019, quando o novo presidente eleito, em outubro de 2018, tomará posse
e efetivamente iniciará o seu governo. Reequilibrar as contas públicas acho que ainda é um dos grandes desafios desse governo. Será que em 2018 nós teremos boas notícias do Ministério do Planejamento? É muito improvável. Na verdade, o que se tem é um déficit sob controle, ou seja, o governo já projeta que 2018 ele vai ter um ano no vermelho. Os indicadores econômicos sugerem que somente em 2021 nós teremos um orçamento equilibrado para o governo federal. Então, isso implica que o governo é obrigado sempre a emitir títulos da dívida para pegar dinheiro emprestado para poder fechar a diferença que ele não consegue receber. Essa questão de você ter um déficit, você ter um desequilíbrio, isso tem muito a ver com as obrigações do Estado. A Constituição de 88 é uma Constituição cidadã, muito bem feita, muito equilibrada, democrática, que ampara o regime político, o regime jurídico, o Estado democrático que nós vivemos no país, mas ela tem como crítica o fato de ter colocado tudo como obrigação do Estado. Então, quando você passa por um período de crise em que a economia encolhe e o Estado não a recolhe, os municípios não recebem recursos e os estados também, falta dinheiro para pagar todas as contas. E aí você tem desde a conta do funcionalismo, do salário das pessoas que são funcionárias públicas, as necessidades de obra, daquilo que você vê na sua esquina, no bairro onde você mora, que está esburacado, que o transporte está ruim, ou no hospital que você precisa, onde você não é bem atendido, ou na falta de segurança, na iluminação precária. Então, essas questões mostram que esse equilíbrio é o segredo da boa gestão pública. Então, é preciso compatibilizar essas necessidades que são legítimas, que são até urgentes para que você tenha uma qualidade de vida, com a competência dos administradores públicos em receberem o dinheiro que nós, cidadãos, entregamos para eles sob a forma de impostos e utilizem bem esses recursos para que tudo possa funcionar melhor e possamos ser mais felizes e menos endividados. 2018 é o ano de eleição aqui no país. Você, como um economista de peso, um cara que sabe tudo de economia, que dica você daria para quem vai chegar no Palácio do Planalto? Olha, eu acho que nesse momento é preciso não ter propostas de guinadas radicais na economia. Nós temos uma equipe econômica que conseguiu fazer um feijão com arroz e, portanto, a gente tem que continuar botando comida no prato do povo brasileiro. Então, nada de fazer comidas especiais, ou seja, nada de planos econômicos mirabolantes que queiram transformar o país e que, às vezes, embora bem intencionados, acabam gerando um desequilíbrio maior do que o efeito positivo que eles pretenderiam ter. Gilberto, muito obrigado por essa aula de economia. Eu acho que o pessoal lá de casa vai economizar muito mais, hein? Eu espero que sim. E se você tem essa intenção e se você gostou, não deixe de acompanhar a nossa coluna Economês. Eu estou toda semana no Jornal da Boas Novas Brasil e conto com a sua audiência lá também. Então é isso, pessoal. O Conversa Pública desta semana vai ficando por aqui. Economize, pechinche bastante. Fica a dica.